Olá, bem-vindo ao episódio número 212 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente continua a série das virtudes do astronauta. E a virtude de hoje é disciplina. Você é uma pessoa disciplinada? Se ficou meio titubeando na resposta, vem com a gente. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal, alta performance e disciplina. 212 episódios no ar e não falhamos uma semana. E aqui eu e meu parceiro, o Jefferson Pérez, a gente destrincha as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e os seus sonhos. E lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então, junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, meu caro Jefferson, tudo tranquilo? Você começou o dia disciplinadamente, pelo que eu estou sabendo já. Antecipadamente, já fiquei sabendo que você foi correr, que você tá todo fit aí, é isso? Em épocas de pandemia, né, Edward? Tá até difícil manter essa disciplina da atividade física, não é mais tão simples, ela é um pouco mais desafiadora agora, né? Principalmente com essas restrições. É verdade. Mas você saiu cedinho. Não tinha ninguém. Eu encontrei um senhorzinho só caminhando na rua com o cachorrinho e só. Poxa, mais um senhorzinho. E eu falei justamente nisso, eu fiquei pensando, puxa vida, né? O senhorzinho devia estar em casa, né? Trancadinho, né? Mas enfim, também faz parte, né? Ali uma saidinha com o cachorro não vai... E a hora que ele saiu também, estava bem cedinho, então ele é bem disciplinado, né? E você gosta de correr muito cedo mesmo, né? Tipo assim, às vezes você corre antes das 6 da manhã, por aí, é isso? Eu gosto cedo, porque cedo não tem muita gente, aí agora menos ainda, é mais tranquilo, e como eu acordo cedo, tenho o hábito de acordar um pouco cedo, aí já faz o exercício e já está livre É uma forma de ter disciplina. Às vezes, quando a gente quer uma mudança na nossa vida, esse é um músculo que a gente tem que desenvolver, né? O músculo da disciplina. Então, tem que ter. Nem sempre é fácil, mas a hora que você estabelece ali o hábito, a rotina, ela começa a ficar meio que automático. Às vezes, você pode ter uma temporada que você acaba meio que, igual a gente está tendo agora, talvez um pouco mais difícil de manter aquela disciplina. Mas é importante, às vezes, quando a gente tem alguns sonhos, algumas metas, a disciplina ela é fundamental para que a gente consiga realmente alcançar aquela mudança e, consequentemente, avançar rumo àquela meta. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. Inclusive, eu até peguei aqui uma frase da Margaret Thatcher. Conhece ela, Edward? Eu conheço, opa. Ela foi, acho que, ministra lá do Reino Unido, certo? Você vai falar na hora da frase da semana? Não, essa é uma frase avulsa aqui que eu peguei. Ela falou o seguinte, olha, disciplinando-se a fazer o que você sabe que é certo e importante, embora difícil, é a estrada para o orgulho, a autoestima e a satisfação pessoal. Entendi. Orgulho no sentido... positivo, né? De positivo, que realmente... É a palavra de orgulho. Não se tornar um cara orgulhoso. Não. Ela falou que... ela coloca que a questão de você ter a disciplina, né? E realmente fazer o que é certo e importante. Isso. Embora, muitas vezes, difícil. É difícil acordar cedo, é difícil, né? Mas é um caminho, né? Veja, tem um livro que um dia a gente podia falar sobre ele... que é aquele lá, acho que é Faça a Sua Cama, de um militar, né? Uma coisa assim. Ele explica essa questão da disciplina, alguma coisa assim, faça a sua cama, como primeira atividade do dia, você acordar, fazer a cama, e você já tem um sentimento de realização. Porque se você começa o dia dentro dos trilhos e com uma realização, a tendência é que o resto do dia vá melhor.
Então, você, por exemplo, acordou cedo, saiu, correu, e quando chega assim 9 da manhã, você já fez mais coisa que 80% das pessoas. Então você vai sentir um pouco de orgulho, você vai falar, pô, que legal. Tudo bem, não precisa sair para correr, mas faça exercício em casa. Tem tanta gente, tanto aplicativo de exercício, você vai, pula, faz atividade em casa. Dá para fazer. Eu mesmo estou treinando karatê em casa. E mesmo com espaço reduzido dá para treinar. Mas enfim, então assim, é uma forma de você, quando você cria um hábito, você mantém uma disciplina. E isso é uma das coisas que eu já falei sobre isso. Porque eu tenho 2 posts que eu escrevi lá no meu blog, que eu falei também uma vez, fiz um vídeo sobre o herói disciplinado e a questão do astronauta ser um herói. E também escrevi um post sobre como desenvolver mais disciplina. E a questão de você criar um hábito é fundamental para você ter disciplina. Porque na verdade a disciplina, ela começa quando você começa a estabelecer ela, porque na verdade o processo de desenvolvimento humano ele passa realmente por algumas fases, né? Então você tem que ter consistência, mas também você precisa agir, né? Tomar uma ação. Então você tem a consistência, toma uma ação, e aí a disciplina ela vem e ajuda você nessa consistência e nessa ação a criar aquele hábito, e depois fica algo natural e automático. Então o próprio conceito da disciplina, né, ele é um daqueles conceitos que não é nem preciso explicar, né? Tanto que na escola acho que a gente fala, né, disciplina, né? Disciplina A, disciplina B. Então é até difícil, né? Porque é uma coisa, a própria palavra já traz nela, né, o que ela é, né? Essa conotação. Ela é a disciplina. Igual que a gente está falando do que, Edward? Da virtudes do astronauta. A gente está disciplinado, porque a gente começou lá no episódio 178, falamos da inspiração, aí depois no 186 nós falamos da paixão, no 194 nós falamos da curiosidade, do 202 nós falamos da tenacidade, e hoje no 212 estamos falando da disciplina, ou seja, nós já estamos entrando no quinto, na quinta virtude do astronauta. E é o que eu falei no início, a gente ainda e creio que a gente não vai ter esse deslize, né? Não falhamos uma semana. Estamos aqui toda semana, disciplinadamente, publicando o nosso episódio. Esse é um exercício também de disciplina. É um exercício para... Inclusive, por exemplo, quando a gente fala de disciplina, a gente sempre pensa assim, né? Quando a gente vai fazer um projeto, a gente tem um sonho, uma meta, a gente começa com um ímpeto inicial, a gente fica motivado, a gente vai para cima e começa. E isso é o quê? Aquela força de vontade, porque na verdade você tem aquele objetivo e você está muito ali na vibração. Só que a força de vontade, ela é limitada. Por um momento ali no começo, ela é importante. Então a gente tem que caminhar. Ela é o primeiro passo, mas depois você precisa ter realmente rotina, disciplina para você superar essa questão da vontade em si. Porque, por exemplo, se você pensar, você tem vontade de acordar cedo e sair correndo na rua, mano, né? É legal tudo, mas se fosse só a força de vontade, né, você iria desistir ao longo do caminho. Então a gente tem que sempre pensar, porque às vezes a gente é igual aqui, o carregador aqui, tá do lado aqui da bateria do celular. Seu celular ele começa bem forte lá, você carregou, mas ao longo do dia ele vai acabando a bateria, depois você tem que recarregar de novo. Então é um processo, né? É um processo, é um ciclo. É um ciclo. Eu acho assim, a questão, eu até coloquei 6 pontos que eu acho que a pessoa precisa manter para ter disciplina. 6 pontos, eu acho que você também tem alguns aí, então a gente pode trocar uma ideia. E eu pus algumas virtudes que o disciplinado acaba tendo. Virtudes. Porque é interessante, uma virtude puxa a outra. Quando você tem uma virtude,
ela acaba puxando outras. É interessante isso. E não é diferente com a disciplina. Então, assim, para mim, você falou uma coisa de força de vontade, né? E isso, para mim, é uma virtude do disciplinado. A pessoa disciplinada tem força de vontade, ela cria isso. Mas, para ela conseguir trabalhar a longo prazo, como no nosso caso, que a gente fez aqui, não foi só força de vontade, porque a gente já teve períodos que a gente estava mais animadão e teve períodos que a gente ficou mais assim, não vamos dizer desanimado, né, mas com menos força por causa de outras circunstâncias, mas mesmo assim a gente fez. Né? Independente da circunstância, a gente foi lá e gravou, vamos fazer. É isso aí. Ou eu te puxo, ou você me puxa e a gente vai. Mas, então, qual que é o pulo do gato aqui? Ter um objetivo claro. Então, por isso que o meu número 1 aqui, para você desenvolver a disciplina, é ter objetivo. E você pode dizer que objetivo está relacionado também com propósito. Objetivo e propósito. Seria o meu número 1. Então, o seu número 1, Edward, olha que engraçado, né? Eu coloquei assim, para a gente poder ter uma vida mais disciplinada e mais, né, realmente uma estratégia de disciplina, eu coloquei 5 pontos. E o primeiro deles, ele é muito parecido com o seu, porque é você entender o seu porquê. Por que você vai fazer aquilo? Então, você buscar as suas motivações de por que você está fazendo isso. Eu não estou acordando cedo, né, por nada. Eu estou acordando cedo porque eu sei que é importante para eu ter mais saúde, né, para eu poder dormir melhor, que aí eu vou conseguir ter uma saúde melhor. Então, tem um motivo muito maior do que simplesmente você correr. Porque se você acordar só para correr e não lembrar quais são os seus motivos e o seu porquê, vai ser mais difícil você manter aquela consistência. É verdade. E o legal que você falou agora é que você falou do seu porquê. Aqui a gente não está dizendo que todo mundo tem que acordar cedo. Não estamos dizendo isso, porque tem pessoas que funcionam melhor à noite. Notívago? Notívago, né? Vide o Tim Ferriss. O Tim Ferriss, ele acorda tipo 9h30, 10 horas lá. Ele tem uma rotina que ele entra mais para a madrugada. E tem muitas pessoas assim. Então, tem esse negócio também. Não, tem que acordar cedo. Eu acho assim, para você e para mim também faz sentido. Para minha biologia, eu já tenho naturalmente, né? Eu entendo você, né, Jefferson? Nesse ponto a gente é meio parecido. Naturalmente eu acabo acordando cedo. Então, para a gente funcionar bem, a gente precisa se disciplinar e dormir mais cedo, né? Mas então, foi só um adendo aqui que eu achei legal essa sua observação, né? Do acordar cedo aí. Mas o primeiro ponto é isso aí, ter objetivo, e você colocou de saber o seu porquê. Por que você está fazendo aquilo? Exatamente. Busca e liste as motivações pela qual você quer transformar ou criar uma disciplina numa determinada área da sua vida, seja ela qual for, seja na área espiritual, seja um projeto pessoal de vida, um empreendimento, né, sei lá, enfim, independente de qual área seja, o financeiro, mas você realmente tem que entender o seu porquê e listar ali as motivações que está bem consigo mesmo. É isso mesmo. A segunda estratégia, eu vou falar agora, vamos ver se Manda ver. Eu vou ver se bate com a sua. A minha segunda estratégia é criar um ambiente que favoreça a disciplina. Muito bom, legal. Olha, de certo sentido, tem um pouco a ver com o que eu pus. Eu coloquei planejar sua semana e seu dia. Você pensar antecipadamente o que você quer fazer. É tipo assim, você não vai acordar de manhã e abrir os olhos e falar, o que eu vou fazer agora? Não, você já tem que dormir com a intenção do que você vai fazer no dia seguinte. Já tem que ter essa, mais ou menos, ideia. Você tem que dormir, por exemplo, amanhã eu vou acordar e vou correr. Beleza. E aí o que vai acontecer? Se você vai correr, você vai criar um ambiente bom para isso, né? Porque imagina o seguinte, o sujeito talvez está passando por uma fase e quer ali reduzir um pouco o peso. Então, se ele tem um ambiente dentro
Vamos pensar na quarentena, né? A pessoa está dentro de casa, ali talvez confinado. Agora, se você tem um ambiente que favorece uma alimentação adequada, com os alimentos certos, possivelmente vai ser muito mais fácil, uma estratégia muito mais inteligente do que você estar rodeado ali de um ambiente que não te favoreça, ou seja, tem alguns alimentos inapropriados, vai ser mais difícil você conseguir ter disciplina para alcançar aquele objetivo. Por isso que eu coloquei aí o item 2 como sendo o ambiente. Aí sim, no 3, Edward, eu coloquei assim, você realmente fazer o quê? Um plano de ação, né? Planejar a rotina, né? Qual vai ser o tempo, como que você vai fazer, né? Qual vai ser a prioridade. Aí seria, no meu caso, eu coloquei o item 3, realmente você montar um planinho de ação ali, o que você vai fazer. Eu vou correr igual eu estou fazendo, dia tal, segunda, quarta e sexta, né? Então, o dia que eu estou em casa, por exemplo, tenho feito um pouco, né, de peso, tal, flexão ali, porque é uma forma também de você cansar um pouquinho, às vezes 15, 20 minutos e já é suficiente, né? Então, o item 3 seria montar um plano de ação de como que vai ser essa sua rotina, o tempo e as prioridades ali, como que a gente vai encaixar elas para realmente ser uma estratégia que ajude você a implementar a disciplina. Eu gosto muito da técnica da semana ideal, onde você pensa como que você gostaria que fosse a sua semana ideal. Aquela semana propaganda de margarina, sabe assim, que tudo é perfeito, menos a margarina, que é péssimo uma margarina, né? É melhor comer manteiga do que margarina. Né? E quem ficou na dúvida agora com o que eu disse, dá uma pesquisada. Por que margarina é ruim? Aquilo é um plástico. Coma manteiga, melhor. Moderadamente, mas coma manteiga. Mas enfim, propaganda de margarina, tudo perfeito, né? Família perfeita, aquele negócio. Mas como café da manhã, semana? Né? Café da manhã. Então imagine, como que você quer que seja a sua semana? Que não tenha ralo entupido, né, Jefferson? Né? Não tenha nada assim. A história do ralo, né? Quem não sabe a história do ralo tem que ouvir os episódios anteriores. Mas, então eu gosto da semana ideal, porque você idealiza o que você acha e você vai tentar seguir aquilo lá. E quando você pensa em semana, você tem que quebrar em dia. E aí você sabendo exatamente o que você vai fazer, porque os dias da semana são diferentes dos fins de semana, geralmente. Então você vai planejar. Quero fazer isso, não precisa planejar no detalhe do detalhe do detalhe. É macro, né? Uma visão mais macro, né? Uma visão macro. Naquele dia eu preciso fazer isso, tenho que ir no banco, mas quero estudar esse livro, quero ter um tempo para me exercitar, quero ler a Bíblia, quero fazer, sei lá. Você vai pôr vários pontos. Beleza, se eu fizer tudo isso, eu vou dormir feliz. É isso aí. Manda ver, faça isso. Primeiro dia, não conseguiu? Veja o que você conseguiu. Não fiz nada, não fiz metade. Opa! Se você não fez metade, significa que você fez a metade. Mas vamos lá. Então essa é a ideia, entendeu? Aí eu já vou... E quando você faz a metade, aí eu vou pular um pouco aqui, mas tudo bem, eu não vou pular. Eu vou falar a minha quarta agora. Não, a minha terceira. É criar a rotina, implementar a rotina. Porque depois que você planeja, você tem que implementar a rotina. Você tem que tentar fazer, por exemplo, se você vai correr, sempre corra mais ou menos no mesmo horário. Se você vai tentar estudar, ler um livro, sempre procure ler mais ou menos naquele horário. Porque o corpo, a gente é formado por esses gatilhos mentais, né? Se você cada dia corre num horário, é mais difícil você manter uma disciplina para aquela corrida. Então faça isso com tudo. Crie uma rotina, porque a rotina, depois de um tempo, você automaticamente fica inclinado a desenvolver daquela forma. Você nem pensa, né? Ela fica meio como uma segunda, né? Fica ali no seu inconsciente e você sabe que você acaba tendo que fazer aquilo, né? Que nem assim, vamos almoçar? Mas ninguém está com fome. Mas chegou a hora do almoço. É a rotina. É a rotina. Vamos almoçar. Essa foi minha terceira. Você está em qual mesmo?
Eu falei a terceira já, porque eu fui lá, ó, entenda o seu porquê, a primeira, né, para buscar as motivações. Aí eu coloquei criando um ambiente que favoreça a disciplina. E o terceiro foi montar um plano de ação com início, meio e fim aí, planejar a rotina, legal, o tempo e a prioridade. E agora talvez a gente possa ir para a frase da semana. O que você acha, Ador? Vamos na frase da semana. Mas antes, se você é uma pessoa que, nossa, adora assim ouvir podcast e fica inclinado a criar o seu podcast, saiba que você tem onde obter ajuda. E a ajuda você obtém na Escola do Podcast. Então acesse lá, escoladopodcast.com. O que você tem a oportunidade ali? Vai baixar um e-book que a gente mostra todo o passo a passo de como fazer um podcast. São 18 lições. E uma sequência de 5 e-mails com essas 18 lições. E dentre esses e-mails, a gente direciona você para vídeo e alguns artigos que vai mostrar no detalhe como é que você faz isso. E esse é um projeto que eu e o Jefferson desenvolvemos, que é a Escola do Podcast. Jefferson, qual é a frase da semana? Abraham Lincoln. Conhece? Eu conheço. Ele foi presidente do seu país de origem. Então vamos lá, a frase dele começa da seguinte forma: o autorrespeito é a raiz da disciplina. A noção de dignidade cresce com a habilidade de dizer não a si mesmo. Abraham Lincoln. Como a habilidade de dizer não para si mesmo é importante. Principalmente hoje em dia que a gente tem tantas distrações. Eu mesmo, vira e mexe, né? A gente fica ali, tem que cuidar, né? Porque a gente tem o nosso projeto da Escola do Podcast, a gente tem os vídeos que tem que ficar organizando, vira e mexe tem que entrar no YouTube. E como o YouTube distrai, né, Jefferson? Você já reparou? A gente entra não no só YouTube. Não, mas só o YouTube, né? É especial para mim. Eu acho para você ele é especial? Você tem um carinho especial por ele? Eu acho que sim. Ele distrai um pouco mais, porque... E aí eu acabo seguindo uns canais, por exemplo, de artes marciais. Aí de repente é incrível. Parece aquele vídeo com aquele título que você fala, caramba, o que é isso? Eu preciso disso. Mas não tá na hora de você olhar aquilo. Cadê a disciplina? Cadê a disciplina? É um desafio. Não, e é bom falar isso, porque eu também sou humano. A gente tem o mesmo, todos nós somos muito iguais. E aí vem aquele vídeo legal. Nossa, vira e mexe, eu me pego distraído, aí eu tenho que voltar. E vira e mexe eu falo, não é agora. E sigo, tem que estar me policiando. É interessante isso. E essa é a habilidade de dizer não. Você tem que chegar assim, não é hora para você fazer isso. Vá fazer o que você tinha se proposto. Enfim, né? Então eu acho que é uma habilidade muito importante. Eu vou só repetir a frase, ó. O autorrespeito, ou seja, respeito com você mesmo, é a raiz da disciplina. A noção de dignidade cresce com a habilidade de dizer não a si mesmo. É forte, né? É forte, exatamente, né? Porque assim, achei que enfim, por que eu preciso, né? Imagina eu nos meus 52 anos ter que ter alguém para dizer o que. É por isso que a gente tem que ter essa disciplina, e vale para qualquer idade. Se você tem a capacidade de dizer não para você mesmo, olha, você vê aquele pudim, sabe aquele pudim olhando para você? Aí você foge dele? Não, você come um pedaço. Ô, louco! Come um pedaço, vamos lá. Aí beleza, um pedaço. Você come um pedaço. Sim. Não, um pedaço normal. Beleza, você come um pedaço. Pequenininho, normal. Aí você termina. Aí ele continua olhando pra você. Aí você come um segundo. Mas você sabe que você não pode comer um segundo. É fogo, viu? Eu vou falar pra você, viu? E eu visto a carapuça, tá? É complicado mesmo. Não é fácil, não. De vez em quando a gente dá umas deslizadas, né? Mas enfim, são essas coisas que a gente vai exercitando. Um músculo. É um músculo que a gente tem que exercitar. E às vezes você tá... E tem sempre isso, né, Eduardo? Às vezes a gente tá numa fase
dentro de um contexto ou dentro de um ambiente, né? A gente está falando um pouco disso, que ele favorece e você consegue ter mais uma força maior para dizer não naqueles momentos, ter um pouco mais de disciplina. E tem também aqueles dias que talvez você não está bem, que você dá uma escorregada. E aí eu vou para a minha quarta estratégia, que é o seguinte: abrace o erro. Então, se você errou, se você fez igual o Edward aí, olhou pro pudim, o pudim convidou. Mas eu não falei que eu comi 2 pedaços. Ele comeu ali um pedaço exagerado. Não tem problema, né? Esquece, no dia seguinte começa de novo ali um pouco mais, né, disciplinado na alimentação. E aos poucos, né? Porque às vezes a gente erra e aí a gente fica se culpando, fica se martirizando e esquece de... Beleza, eu errei, agora o que eu posso fazer da próxima vez para não cometer esse erro? Ou, igual o Edward falou, ao invés de comer 2, 3 pedaços, come um pedaço pequeno, substitui, troca por uma fruta, enfim. Vai ter que montar a sua estratégia de acordo com o seu objetivo. Aí olha lá no item 1, lembra o porquê que você está fazendo aquilo, né? Qual que é a sua motivação. Exatamente. Aí você acaba conseguindo. Agora, você gosta de pudim de leite, Jefferson? Eu gosto, eu adoro, Edward. Com bastante furinho, sabe aqueles lá? Eu gosto. Eu imagino que tá um monte de gente com doido agora de vontade de comer pudim. Tá todo mundo aí, saca, água na boca, né? O pessoal tá com água na boca. E agora eu vou juntar a minha quarta com a quinta. Porque uma é consequência da outra. Então a minha quarta é você, depois que você... o que eu fiz? Define um objetivo, planeja a semana e cria uma rotina. Aí, claro, eu não coloquei o fato de entrar em ação, mas eu pus, está implícito aqui. Mas eu coloquei, analise o resultado que você obteve, analisar o resultado que você obteve e comemore os avanços. Então, a quarta e a quinta, já falei a quarta e a quinta, comemore os avanços. É aquele negócio, você planejou o dia para 5 atividades, fez 4, não vai se martirizar porque você não fez a quinta, comemore as 4 que você fez. E siga em frente. É certo? Isso mesmo, importante. A minha quinta, Edward, é assim, ó. Ela é um pouquinho... seja persistente. A consistência no médio e no longo prazo, ela acaba vencendo esses erros, essa indisciplina em alguns momentos, né? Você fez, igual você falou, comemore os 4. Então, se você conseguir estabelecer uma rotina, né, as prioridades, e conseguir fazer 4, daqui a pouco você começa um dia, consegue 5, né, no outro dia 4, depois 5, daqui a pouco você vai conseguir fazer aquelas 5 atividades. Então, a persistência, essa consistência no médio prazo, né, você até comentou no início aí, né, são 212 episódios. Então, talvez se você quer fazer alguma coisa, para fazer 212 vai dar trabalho, mas a consistência é o que faz a gente chegar até aqui, né? A gente, igual você falou, mesmo sem vontade, às vezes, meio sem motivação, porque tem uma série de coisas, né, acontecendo, uma série de distrações, de motivos, de problemas, dificuldades e desafios, mas a consistência, ela faz o resultado no médio e longo prazo. É isso aí. Muito bem. E eu vou para minha sexta. Sexta? Olha só, eu não tenho a sexta, Edward. Então vai, manda aí. Não se compare com os outros. Essa é boa. Não se compare com os outros. Então, a comparação é com você mesmo e com o seu propósito. Porque às vezes a gente começa se comparando com os outros, aí você fala, caramba, como é que o cara... Nossa, aí você fica lá para baixo. E aí vem aquela vozinha falando, tá vendo? Você é ruim. Tá vendo? Você não consegue mesmo. Desiste logo disso aí. Come o pudim inteiro. Você não sei o quê. É verdade. Não se comparar. E você sabe que a gente fica o tempo todo, às vezes, fazendo isso, né? A gente fica meio que querendo se comparar, querendo, às vezes... É uma cobrança. É engraçado isso, né? É meio louco, né? É meio louco. A gente tem que se inspirar por pessoas que estão um pouco mais à frente, mas não se comparar. É difícil, não é simples. Eu concordo que não é simples, porque quando a gente olha, a gente fica já comparando. Não tem jeito. Então não olhe da maneira negativa, olhe para você mesmo e por isso que eu pus logo depois de comemorar os avanços. E eu queria comentar
virtudes que veio na minha cabeça do disciplinado. A pessoa que é disciplinada, ela obtém algumas virtudes, na minha opinião. Uma delas ela tem aceitação por ela mesma, porque uma pessoa que é disciplinada, ela automaticamente não está muito... se você ficar realmente se comparando e não se aceitar, eu acho que fica mais difícil você ser disciplinado. Ela tem força de vontade, que a gente comentou, ela desenvolve o foco e a persistência. Então a disciplina, ela por si só traz essas coisas, né? Esses elementos que a gente já discutiu aqui acabou falando ao longo, né? E eu acho que talvez o mais importante mesmo hoje é o foco de todos eles, porque como a gente tem muitas distrações, para perder o foco é muito rapidinho, né? Claro que para ter foco precisa ter persistência, precisa ter força de vontade e assim vai, né? Então é isso aí, né? Eu acho que depois desses pontos todos, dá pra gente começar a melhorar a disciplina aí, né? Eu acho que o nosso amigo astronauta deve ter um pouquinho disso tudo, né? Na verdade, ele é estimulado a ter um pouco disso. Só que o que acontece é que, independente de qual seja o desafio que nós estamos encarando, a certeza é que a gente, talvez em algum momento, a gente vai falhar. A gente pode cometer algum deslize. O importante realmente é continuar. Então, persista, insista, faça os ajustes necessários, abrace os erros aí através de um plano, crie um ambiente, entenda o seu porquê, que vai ser muito mais fácil aí estabelecer disciplina em algumas áreas da vida aí que está precisando. Cada um aí agora vai ter que fazer uma análise. Eu já tenho aqui a minha, Edward, já estou pensando em algumas coisas que eu posso mudar aqui para ter um pouco mais de disciplina. Eu também, tem uma meia dúzia de carapuça que eu vesti aqui. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo, e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente vem a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos, a adquirir mais disciplina e tudo isso rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast, dessa nossa mensagem, faça o seguinte: fale com um amigo. Seguinte, tem um podcast legal, Vida nos Trilhos, acessa aí. Nossa, mas o que é esse negócio de podcast? Não sei. Me empresta o celular, deixa eu te mostrar como é que é. Aí mostra pra ele onde ele faz o download e tudo e tal, e já coloca lá o Vida nos Trilhos pra ele. A gente ficará honrado com isso. E dessa forma, eu e você estaremos ajudando outra pessoa a ficar com a sua vida nos trilhos. Fique ligado nos próximos episódios e olhe o nosso site, que é vidanostrilhos.com.br. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.